Fala, fiel. Chega mais porque o vídeo de hoje tá cheio de bastidor e análise pesada sobre o que tá rolando no Corinthians. O clube soltou uma nota oficial confirmando a saída do executivo da base, Alex Brasil. Sim, é isso mesmo. O cara que comandava o departamento de formação do Timão tá fora. O comunicado foi direto. O Esporte Clube Corinthians Paulista informou o desligamento do profissional, agradeceu pelos serviços prestados e desejou sucesso na sequência da carreira. Mas a gente sabe que por trás dessas notas frias e formais sempre existe muito mais coisa acontecendo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Olha, antes de tudo, eu não sou o tipo de cara que comemora a demissão de ninguém, nem fico feliz com alguém perdendo o emprego. Isso é coisa séria, é a vida da pessoa. Mas no futebol, principalmente quando a gente fala de gestão, resultado e desempenho, chega uma hora em que o clube precisa tomar decisões. E, sinceramente, a situação da base corintiana nos últimos tempos vinha preocupando demais. O trabalho do Alex Brasil já vinha sendo questionado há meses, e não era de hoje que o torcedor vinha sentindo que a base do Corinthians perdeu o rumo. A gente tá falando de uma das categorias de base mais tradicionais do país, que já revelou craques, formou gerações e sustentou o clube em várias fases difíceis. E o que a gente viu nesse último período foi uma estrutura desorganizada, contratações duvidosas e uma queda visível de rendimento técnico dos times sub-17 e sub-20. O Corinthians sempre foi referência, mas ultimamente parecia que a base tinha virado apenas um espaço de apostas e experiências mal planejadas. O Alex Brasil chegou com a missão de reorganizar esse setor, dar uma nova cara pro trabalho de formação, mas o que aconteceu foi o oposto. Teve gasto demais, resultado de menos e, principalmente, pouca revelação de jogadores prontos para subir ao profissional. Quando o torcedor precisa buscar um meia no sub-17 porque não tem ninguém preparado no sub-20, é sinal de que algo tá errado. Cadê aquele celeiro de talentos que sempre abasteceu o time principal? Cadê os zagueiros fortes, os laterais que sabiam apoiar, os volantes modernos, os pontas rápidos que sempre surgiam do terrão? Hoje parece que o Corinthians perdeu completamente essa identidade. E, olha, eu não tô falando que o cara é ruim como pessoa, nada disso. O que a gente analisa aqui é trabalho, desempenho, entrega, resultado. E nesse ponto o Alex Brasil deixou muito a desejar. O torcedor pode até não acompanhar tão de perto os jogos da base, mas sente lá na frente, no profissional, quando o clube precisa recorrer a jogadores de fora porque a base não produz. O reflexo é claro. O time gasta mais, perde competitividade e ainda fica sem um plano de longo prazo. O Corinthians viveu um período em que trouxe jogadores de base aos montes, muitos deles sem real potencial para vestir a camisa do clube. Foram contratações em massa, apostas que não deram retorno e acabaram travando o desenvolvimento dos garotos que realmente tinham talento. E aí, quando se tenta corrigir a rota, o estrago já tá feito. Você olha pro sub-20 e não encontra um meia armador pronto para substituir o Garro, não tem um ponta com capacidade de decidir um jogo grande, não tem um zagueiro de confiança para dar respaldo pro profissional. Isso é consequência direta de um trabalho que perdeu o foco. O Corinthians precisa de uma base forte, bem estruturada, com olheiros competentes, metodologia de trabalho e uma filosofia clara. O garoto que entra no sub-11 precisa entender desde cedo o que é jogar pelo Corinthians. Não dá para mudar tudo a cada temporada, trocar comando, reformular elenco e esperar que os resultados caiam do céu. O futebol de base é continuidade, é planejamento, é convicção. E foi justamente isso que faltou. O torcedor corintiano é exigente com razão. O clube tem história, tem tradição e precisa voltar a revelar jogadores que façam diferença. O que a gente viu nos últimos tempos foi uma base desfigurada, sem identidade e sem força. A demissão do Alex Brasil acaba sendo um passo necessário dentro de um processo de reconstrução. Não é nada pessoal, é profissional. O Corinthians precisa se reerguer nesse setor, porque sem base forte não existe futuro sólido. E tem mais, essa saída também simboliza o fim de uma fase dentro da gestão do clube. O Alex era um dos últimos remanescentes de um período que já vinha sendo bastante questionado internamente.
A sensação é de que o Corinthians agora tenta passar a régua nessa etapa e começar algo novo, mais técnico, mais transparente, mais focado em resultado. A torcida quer ver o Corinthians voltando a ser o Corinthians, com uma base que imponha respeito e que faça jus ao tamanho do clube. Agora, olhando pro lado do campo, a gente precisa falar também do Dorival. Tem muita gente apontando o dedo para ele, mas calma lá. O Dorival pegou um elenco limitado, com vários desfalques, e mesmo assim conseguiu montar um time competitivo em várias partidas. Em 16 jogos, o Corinthians perdeu apenas 2 vezes sob o comando dele. Em 6 partidas mais recentes, apenas uma derrota. Isso mostra que o trabalho tem consistência. O problema, muitas vezes, é técnico, é de elenco. Não dá para culpar o treinador por não ter um time completo à disposição. O cara tá tentando montar escalação, ajustar esquema, fazer jogada ensaiada, e quando chega no dia do jogo, metade dos titulares está fora por lesão, suspensão ou cansaço. E mesmo assim, o Corinthians conseguiu segurar o Fluminense no Maracanã, venceu o Vasco, fez um primeiro tempo muito bom contra o Flamengo e só não saiu na frente porque perdeu um pênalti. Isso mostra que o time pode render mais, mas também revela um elenco que precisa ser mais comprometido. A questão é que tem jogador que parece não querer correr, não querer se doar. A postura dentro de campo é o que tem incomodado muita gente dentro do clube. O próprio staff do Corinthians já deixou escapar que a principal bronca hoje é com a atitude de alguns atletas. Falta entrega, falta raça, falta aquele espírito que sempre foi marca do Corinthians. E aí não adianta culpar só o técnico, porque ele não entra em campo. O Dorival tá tentando fazer milagre com um grupo que vive desfalcado, sem entrosamento e ainda pressionado por uma torcida que cobra o tempo inteiro, e com razão. O Corinthians é gigante, não dá para se contentar com pouco. Mas também é preciso entender o contexto. O time titular quase nunca joga junto. Quando tem todo mundo à disposição, Garro, Memphis, Yuri, Carrillo, a história é outra. Aí o Corinthians tem força para encarar qualquer um, porque individualmente esses caras são diferenciados. Só que essa formação completa quase nunca acontece, e isso pesa demais. O Dorival tá longe de ser perfeito. Às vezes inventa, muda demais, faz escolhas discutíveis. Mas ele também é um dos poucos que ainda tenta dar padrão tático, que cobra postura, que exige foco. O que falta mesmo é o grupo responder dentro de campo. E é aí que entra a responsabilidade dos líderes, dos caras mais experientes, daqueles que precisam puxar o time e dar exemplo. Agora, falando de bastidores, teve também a questão do Memphis. O atacante, que voltou da seleção da Holanda, chegou meio receoso, com medo de se lesionar de novo. Ele teria dito internamente que não queria jogar os 90 minutos por precaução. E aí é complicado, né? O cara vem de uma lesão, volta, joga na seleção, marca gol e depois, quando volta pro clube, segura o ritmo. A torcida não gosta disso. A torcida quer ver entrega, quer ver o cara suar a camisa, principalmente quando o time tá precisando de referência ofensiva. Mas essa história mostra como o ambiente dentro do Corinthians ainda tá meio pesado, meio confuso. Tem jogador sorrindo em foto, postando nos stories, e o torcedor olha para isso e sente que o clima não é de cobrança. Enquanto o time tá irregular, o torcedor quer ver seriedade, quer ver foco. E é por isso que o trabalho da diretoria, agora sem Alex Brasil, precisa ser repensado de cima a baixo. O Corinthians precisa se reencontrar. Precisa entender que futebol não é só gastar, não é só trocar comando. É construir. É formar uma base sólida, montar um elenco equilibrado e criar uma cultura vencedora. O torcedor cansou de remendo, cansou de discurso. Quer ver resultado, quer ver o Corinthians jogando com a alma que sempre foi sua marca registrada. E olha, fiel, o que a gente tá vendo é que a paciência da torcida tá por um fio. O Corinthians vive um daqueles momentos em que tudo parece travado, a base enfraquecida, o profissional pressionado, e um elenco que não entrega o que se espera. E quando as coisas chegam a esse ponto, é natural que o torcedor comece a procurar culpados. Mas a verdade é que a situação é bem mais complexa do que apontar o dedo para um nome só.
Tem culpa dividida, tem falha de planejamento, tem erro de gestão, e tem, claro, falta de atitude de alguns jogadores. Dentro do clube, as conversas já giram em torno de uma reestruturação total da base e também de ajustes no elenco principal. A saída do Alex Brasil foi o primeiro passo, mas não vai ser o único. O Corinthians precisa reformular o modo como trabalha os garotos. Tem que parar de contratar por contratar e voltar a investir em observação técnica, em mapeamento, em trazer jovens que realmente tenham perfil para jogar com essa camisa pesada. Hoje, quem olha para a base do Timão sente falta de identidade. Os garotos parecem desconectados da essência do clube, daquela garra, daquela vontade de vencer que sempre caracterizou o Corinthians. É triste ver que a base, que sempre foi um pilar do time, tá nesse estado. E quando a gente fala que ela precisa ser reformulada, não é só trocar o nome do dirigente, não. É mudar o conceito, a metodologia, o ambiente de trabalho. O garoto que veste a camisa do Corinthians lá no Sub-13 precisa entender que tá num clube que representa milhões de torcedores. Precisa ter mentalidade competitiva, precisa ser preparado para sentir a pressão e saber lidar com ela. E para isso, o trabalho tem que começar lá embaixo, com professores, psicólogos, nutricionistas e preparadores comprometidos. É um projeto de longo prazo, e o clube precisa ter coragem de fazer. Agora, enquanto a base tenta se reconstruir, o time principal vive uma montanha-russa emocional. Um dia o torcedor sai do estádio animado, no outro sai frustrado. O Corinthians tem momentos em que mostra um futebol de alto nível, mas também partidas em que parece completamente desconectado. E isso passa por um problema de regularidade, de confiança e de mentalidade. O Dorival vem tentando ajustar o time, mas não dá para fazer milagre. Ele tem os números a favor dele, sim, mas o torcedor quer ver consistência. Muita gente diz que o Corinthians é um time desorganizado taticamente, mas não é bem assim. O problema está mais na execução do que no desenho do jogo. Quando os jogadores decidem correr, quando o time entra concentrado, o Corinthians compete com qualquer um. Mas quando entra desligado, sem intensidade, vira presa fácil. E o torcedor enxerga isso, sente isso na arquibancada. O que falta é entrega constante, aquela chama que fazia o Corinthians ser temido até nos piores momentos. Nos bastidores, tem gente de dentro do clube reclamando da postura de alguns atletas. Falam em desinteresse, em preguiça nos treinos, em jogador que não demonstra vontade de evoluir. Isso é grave, porque quebra o ambiente, mina o espírito do grupo. Um elenco sem cobrança interna, sem liderança, tende a desandar. E é aí que figuras como Fabinho Soldado, que hoje tem papel importante no departamento de futebol, precisam agir com firmeza. O torcedor quer ver cobrança, quer ver profissionalismo. O Corinthians não pode virar um lugar onde jogador escolhe quando quer jogar. E o caso do Memphis é o exemplo perfeito disso. O atacante, que veio com status de estrela, parece estar vivendo uma relação conturbada com o clube. Ele chegou com moral, mostrou talento, mas também demonstrou incômodo em alguns momentos. Essa história de que ele jogou com medo de se machucar não pegou bem internamente. O cara vai para a seleção, joga, faz gol, e quando volta pro Corinthians segura o ritmo. Isso gera ruído, causa desconfiança e incomoda o torcedor. Ainda mais quando ele posta foto sorrindo no treino, como se nada tivesse acontecendo, enquanto o time está apanhando em campo. E o mais curioso é que esse tipo de atitude reflete em todo o elenco. Quando o jogador principal passa uma imagem de acomodação, os outros acabam indo na mesma linha. E é por isso que a comissão técnica precisa trabalhar não só o físico e o tático, mas também o mental. O Corinthians precisa de líderes, de jogadores que puxem o grupo, que cobrem, que gritem dentro do vestiário. Hoje parece que falta voz ali dentro. O time entra em campo calado, e quando o adversário pressiona, ninguém chama a responsabilidade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro está em polvorosa nesta quarta-feira.
Um rumor que circulava discretamente nos bastidores finalmente ganhou força e promete movimentar o mercado. O Corinthians pode estar prestes a anunciar uma das transferências mais surpreendentes dos últimos anos. De acordo com fontes não oficiais, o clube paulista estaria muito próximo de fechar com ninguém menos que Hulk, craque do Atlético Mineiro, ídolo de milhões e um verdadeiro fenômeno dentro de campo. A notícia caiu como uma bomba na mídia esportiva e deixou torcedores e comentaristas divididos. Enquanto alguns enxergam a contratação como um golpe de mestre da diretoria alvinegra, outros questionam a viabilidade do negócio, dada a idade do jogador e o peso de sua folha salarial. Ainda assim, a especulação é irresistível. Hulk é conhecido por sua força física impressionante, finalização certeira e presença de liderança, características que poderiam dar um novo fôlego ao ataque corintiano, que vem passando por altos e baixos nas últimas temporadas. Nos bastidores, há quem diga que a negociação teria sido acelerada pelo próprio jogador, que estaria buscando novos desafios e um ambiente diferente para a próxima fase de sua carreira. Fontes próximas ao Atlético Mineiro garantem que, embora o clube não tenha recebido qualquer proposta oficial ainda, a possibilidade de ouvir ofertas interessantes não seria descartada. Já o Corinthians, tradicionalmente discreto em suas movimentações de mercado, estaria movimentando sua cúpula para concretizar um acerto que poderia se tornar histórico. O burburinho é tanto que torcedores corintianos já começaram a sonhar com combinações de ataque envolvendo Hulk e outros nomes do elenco. Nas redes sociais, a hashtag Hulk no Timão dispara entre os comentários, misturando entusiasmo, descrença e memes típicos do futebol brasileiro. Enquanto isso, jornalistas esportivos tentam mapear possíveis impactos dessa transferência, contratos, patrocínios e até repercussões no Brasileirão e na Libertadores. Se o rumor se concretizar, será uma das maiores surpresas do futebol nacional. Um craque consagrado, vindo de um rival direto, trocando Belo Horizonte por São Paulo, certamente mexeria com o tabuleiro e elevaria ainda mais a expectativa para os próximos jogos. Por enquanto, tudo não passa de especulação, mas em um mercado de transferências cada vez mais imprevisível, quem ousa duvidar que Hulk pode mesmo vestir a camisa alvinegra? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!